Sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para assistir uma palestra. Palestra essa que eu mesmo estou muito curioso. Estão vendo o tema qual é, né? Tecnologia misturada com a espiritualidade, né? Eu estou curiosíssimo, né? E vamos assistir essa palestra através do nosso irmão Alexine, que vem do Centro Novo Horizonte. Centro Novo Horizonte, Serra Talhada. Serra Talhada, né? E para iniciarmos, eu vou fazer uma oração. Pai, nessa hora, queremos levar nossas mentes até o alto, para assim ficarmos conectados com a espiritualidade maior e com proteção para os nossos irmãos, proteção para os nossos filhos, para que tudo transcorra em ordem e para que o nosso irmão coração, através de palavras simples, possa esclarecer tudo aquilo que devemos fazer, que a espiritualidade seja luz e caminho, nos orientando que é isso o nosso objetivo. Nosso objetivo é alcançar a espiritualidade, é alcançar aquilo que Jesus nos ensinou. Assim seja. Com a palavra do nosso irmão. Obrigado, irmãos. Bem, então a gente, vamos dizer, muito boa tarde, muita paz a todos. E mais uma vez a gente visitando a casa, visitando, despertar na consciência em perigo. E o que a gente tem para trazer aos irmãos hoje, na tarde de hoje, a gente vai falar um pouquinho de tecnologia espiritual. Hoje a gente vive na tecnologia. Minha voz está chegando aí para vocês por conta da tecnologia. Jesus já usou uma tecnologia diferente no Sermão da Montanha. Ele viu a posição dos ventos para que a voz dele chegasse ao máximo de pessoas. Mas imagine Jesus com a tecnologia de hoje. Vamos só ver chegar. Do ponto de vista de definição, tecnologia ela vem do grego, é técnica, né, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com o sufixo logia, né, estudo. Então, uma técnica de estudo, né, define como um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Então, não precisa, a gente quando fala tecnologia, a gente fala logo que é o celular. Todos têm essa tecnologia em mãos. Mas tudo que usamos para facilitar a nossa vida é a tecnologia. Um relógio de pulso mesmo é uma tecnologia. Do ponto de vista primitivo, se nós tirarmos essas três tecnologias básicas, talvez nem estivéssemos falando aqui: fogo, roda e escrita. Imagine um mundo sem o fogo e sem a roda. A gente não estava aqui. É o básico mesmo, a descoberta do fogo, a invenção da roda e a escrita. Define, nos dicionários, define justamente isso aí: conhecimentos que permitem fabricar objetos e modificar o meio ambiente, com vista a satisfazer as necessidades humanas. Tudo que facilitar é tecnologia. Até um sapato que os irmãos vão usar para atravessar um mato é uma tecnologia diferente. E hoje a gente vive nessa gama de rapidez, telecomunicações. O que acontece do outro lado do mundo já se reflete aqui. Redes sociais. Nunca se usou tanto redes sociais. Antes, onde é que você ia achar sua tribo? Você ia achar sua tribo numa agenda telefônica. Hoje, sua tribo está no seu celular. São aqueles seus contatos, aqueles grupos que estão no seu celular. E a gente não pode confundir a tecnologia com inovação. A inovação seria o quê? A dinamização dessas ideias, a venda dessas ideias, a mudança, como você vai vender essas ideias. E aí você vê Graham e o então nosso imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II foi visitar uma feira científica nos Estados Unidos e ele foi um dos primeiros a testar o telefone. Quando ele falou, a pessoa lá do outro lado, ela disse: meu Deus, essa coisa fala. Mas Graham Bell registrou
mas ele não inovou e não repassou. Ele não teve a ideia de vender em série. Hoje, nós já saímos do Apple de Steve Jobs para o Tesla do Elon Musk. E o que vai mudar nisso aí? Muita coisa. Você não vai ser um telefone com energia solar, né? E você vai estar conectado sem a necessidade de operadores. Não estou vendendo produto, não é essa a ideia, tá bom? Isso é para que a gente chegue no nosso tema mesmo, porque a gente está muito maravilhado no que a gente tem hoje, mas conforme Chico falava, o telefone só toca de lá para cá. E aí, quanto tempo a gente acha que a gente está à frente? Os irmãos acham que a gente está à frente, a gente está atrás da espiritualidade, a espiritualidade está à frente. Guarda aí a resposta. 50, 500 anos. O espírito Joseph Kleber, no livro Além da Matéria, Mediunidade de Robson Pinheiro, ele diz o seguinte: em termos de avanços, eu vou dar um time um pouquinho. Hoje, comprovadamente, tem uma nação, não vou falar o nome, vocês sabem muito bem, é uma nação que ela está em torno de 30 anos à frente das outras, tem tecnologia, e os encarnados. Mas, em termos de espiritualidade, 50 anos para os espíritos que estão encarnados nas esferas inferiores. Então está mais avançado que a gente, 50 anos. Imaginemos o quê? É como se nós estivéssemos lá com um Graham-Bell e eles estivessem com um celular, com ele, comparativamente. E 500 anos a espiritualidade superior. Então, aí cai por terra justamente essa história de dizer, não, porque o espírito é atrasado, ele é burro. Não, pelo contrário, o espírito pode ser atrasado moralmente, mas são altamente inteligentes. Eles vão usar a inteligência dele para a coisa errada. Vai totalmente em contra aos ensinamentos do Cristo. Por quê? Via de regra, o que é que as pessoas passam, muitas vezes de uma forma incompleta, quando você vai para um estudo do livro dos médiuns, aí diz, não, é só pensar e criar. Não é. A espiritualidade, isso está no livro dos Espíritos, está no livro Além da Matéria dele. Não é dessa forma que funciona. Pensou, cria. Veja lá, questão 27, livro dos Espíritos. Existiriam, assim, dois elementos gerais no universo: a matéria e o espírito. O espírito verdade, ele responde sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe. A Trindade universal: Deus, Espírito, matéria. Mas ao elemento material falta acrescentar o fluido universal, que representa o papel intermediário entre o Espírito e a matéria, propriamente dito. Densa demais para que o Espírito possa exercer a ação sobre ela. No livro Além da Matéria, ele vai mais além. Ele fala um fluido primário, porque o fluido universal, ele é geral, mas a espiritualidade, ela, seja ela superior ou inferior, ela soube trabalhar, e vocês vão ver no decorrer dessa conversa aqui da tarde que isso vai variar de acordo com o grau de conhecimento do espírito, independente naquela escala evolutiva que ele está, aquelas questões 101 em diante do livro dos espíritos. E nós, quem não assistiu o filme Nosso Lar, ou leu o próprio livro Nosso Lar, e aí eu aconselho também a entrar na série de André Luiz, que são 13 livros, A Vida no Mundo Espiritual. E quando o Chico Xavier traz para a gente essas informações, isso lá na década de 50, as pessoas estavam dizendo que Chico estava delirando, que isso aí não existia, e ele trouxe muitas informações e notam bem. Emmanuel, ele pega e diz que isso era para ceder de informações para os encarnados 30%. Então tinha muito mais coisas. Mas a gente já ficou maravilhado, quem lê o livro fica muito maravilhado com a informação que tem. O aeróbus, cidades espirituais, faculdades, bibliotecas, mas tudo numa condição que nós não temos. Nem que
viajássemos para o Japão, que é um Japão, pode ser um exemplo de países que estão com uma tecnologia bem mais avançada, ou fôssemos para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde está ali toda essa gama de tecnologia do Google, a Apple, a Microsoft, tudo por lá. Então, ele diz o seguinte: ó, o Espírito tem sobre os elementos materiais espalhados por todo o espaço de sua atmosfera um poder que vocês estão longe de imaginar. Ele pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e lhes dar forma aparente, própria a seus projetos. Isso é informação do Espírito São Luís. Quando você lê lá o livro dos médiuns, naquela parte do laboratório do mundo invisível, a produção que eles fazem de determinados materiais só trabalhando com fluidos. E aí não é só pensar, é ter a técnica e saber trabalhar. Não é assim como muitas vezes é passado, é só pensar, não é. Tem que ter a técnica. E no livro Além da Matéria, Joseph Kleber ele diz o seguinte: é preciso muito treino e disciplina para se conseguir algo de real valor. Não é só pensar, treino e disciplina. E isso depende, seja ele evoluído ou não, certo? No item 28, questão 15A, livro dos médiuns, é o seguinte: ó, todos os espíritos têm no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis, ou seja, tocar. Quem já esteve em sessão mediúnica tem fenômeno de materialização. E muitas vezes é produzido uma rosa, é produzido um copo, tudo isso aí é produzido. A espiritualidade que está lá produz isso aí, mas por trás disso aí, não sai daí, tem umas coisas. Por trás disso aí tem uma aparelhagem muito grande. Então, ele responde o seguinte: ó, o certo é que quanto mais elevado for o espírito, mais facilmente obterá. Lógico. Exemplo, Mestre Jesus. Mestre Jesus é o único exemplo de espírito puro e comprovadamente um construtor de galáxias. Esses espíritos, eles quando vêm em uma missão, só designado pelo Pai Maior, por Deus. Então a vida de Jesus, a gente já até abordou em outras palestras, ela já estava prevista, ele vir à Terra, porque ele é o co-criador da Terra, ele cria galáxias. Mas ele comenta: mas isso ainda depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. Não é aquela perfeição. E quando você aborda as obras, que André Luiz ainda é mais longe, mas você entra nas obras do Robson, o Espírito Angelinácio ele detalha mais, e são coisas bem diferentes. Se você for comparar uma cidade numa esfera inferior comparada com o nosso lar, são diferentes, mas eles conseguem produzir. E aí, extraído da coletânea de André Luiz, a gente começa a trabalhar alguns equipamentos. Muitas vezes você entra numa sessão mediúnica, numa sala de passe, ali tem muito equipamento, tem muito material que foi trabalhado pela espiritualidade muito antes de nós chegarmos lá, e a gente atravessa sem mesmo notar, mas a espiritualidade já está lá há muito tempo. Daí aquelas recomendações de não comer carne vermelha, ter uma abstinência, se sair de bebida alcoólica, tudo para quê? Para que ele esteja em sintonia lá, porque o ambiente já foi totalmente higienizado. E eles não só trabalham com equipamentos. Você vê que aqui a gente vai ver substâncias e equipamentos. Um tipo de equipamento que eles chamam é o oxigênio ativo ou ozonização. Isso aí está descrito no livro Missionário da Luz, de André Luiz. E qual é o objetivo? Remover as impurezas do ar e destruir micro-organismos nocivos. A gente vai entrar aqui no decorrer da palestra num tema que é pouco falado em centros espíritas e pouco estudado.
nós ainda, geralmente, não quer dizer que a gente vai fugir das obras básicas, mas geralmente é falado mais obsessão simples, fascinação, subjugação. E como a doutrina ela é progressiva, há as obsessões complexas que são pouco faladas, mas isso já vem sendo trazido à tona. Então, esses micro-organismos nocivos, eles estão lá, mas são a higienização da espiritualidade, para evitar que aconteça alguma poluição daquele local. Psicoscópio é outra aparelhagem muito interessante. Isso está abordado no livro Libertação. Esse livro Libertação, de André Luiz, já fala nesses espíritos draconianos que estão aqui há muito tempo, que foram exilados, vieram de outros planetas exilados, assim como já é informado pela espiritualidade que estamos num processo para um mundo de regeneração. E muitos espíritos que estão hoje aqui serão exilados. Qualquer um de nós aí não sabe que patamar, em que nível evolutivo nós estamos. Se vamos ter condição de permanecer aqui ou se seremos exilados. Então, a gente tem que aproveitar a reencarnação ao máximo, porque o que é informado é que isso está exilado de Capela, livro Crepúsculo dos Deuses, na Cortina do Tempo. Todos esses livros, eles falam muito que os espíritos que foram exilados foram para um mundo mais atrasado. Aí você pode dizer, não, mas isso está de encontro à doutrina, porque o espírito não se atrasa. Não quer dizer que ele vai para o mundo primitivo, mas ele pode ir para um mundo de provas e expiações que está lá no começo. Então seria o quê? Já seria uma terra, entre aspas, sem energia, sem água encanada, sem ventilador, ar-condicionado. É a coisa no começo. E esse aparelho aqui estava sendo utilizado por espíritos das trevas, espíritos atrasados. E ele, o que é que ele conseguia? Ele conseguia detectar a auscultação da alma, o que as pessoas tinham realmente dentro de si, qual era o sentimento dela. Mostrava um espírito que ele estava no meio de caluniadores. Ele disse, não sou caluniador, mas o aparelho, pela vibração, dizendo, não, você é caluniador, porque você fazia isso, isso, isso. O aparelho está detectando. Era um espírito. Uma mulher, ela dizia, não, mas eu sou uma mulher estável, eu sou uma mulher honrada, tal. Aí ele dizia, a sua vibração não demonstra isso aí. Imagine que um aparelho desse sendo construído agora para atuar em encarnados, né? Porque a espiritualidade disse que tem-se que o telefone toca de lá para cá. Então, o telefone foi uma inspiração de Gambel, já existia na espiritualidade, foi trazido para cá. O trem-bala é uma inspiração também da espiritualidade, baseada no Aerópolis. E aqui, o psicoscópio, esse detector de mentira, né? Só fala uma coisa e ele já acusa outra. Um condensador ectoplasmático, olha que coisa. Isso aí, essa tela de gase tendo isso, né? Claro que André Luiz não é uma gase, né? Todos sabem que é uma gase. Mas André Luiz, ele procura descrever para a gente o que ele viu o livro na década de 50. Né? Então, ele vai procurar descrever para a gente o que ele tinha. Podemos dizer que seria um telão, mas é o quê? Projeções de imagens provenientes da mente dos trabalhadores. Isso aí, numa reunião mediúnica, está vendo o que é que os trabalhadores estão projetando. E muita gente passa lá e não está vendo. Mas tem esse auxílio lá da espiritualidade, está no livro, nos domínios da mediunidade. Literatura de André Luiz. Se formos observar, ele vai descrever o que ele viu para trazer o que nós temos. É o caso do livro Apocalipse na Bíblia. João Evangelista, ele descreve os aviões como gafanhotos, porque é o que ele tinha para comparar. Não existia avião. Não é? Da mesma forma, década de 50 não tinha esses telões que nós temos na tela de leve.
aparelho magnético de contato mediúnico. Isso aí, o médium, muitas vezes sem perceber, ele utiliza esse aparelho. Seria uma espécie de funil de luz, né, na cabeça do médium, para que ele ficasse em contato constante com o responsável pela obra espiritual, com a espiritualidade. Isso é descrito também no livro Nos Domínios da Mediunidade. Amplificador da voz. Não como esse amplificador que nós temos, que eu estou falando aqui agora, mas muito mais apurado, a ponto de ser ouvida à distância no plano espiritual. Está na seção mediúnica, e esse amplificador que a espiritualidade está falando e o que os encarnados estão falando ali é amplificado. Então, uma aparelhagem impressionante. E é o que ele descreve, né? Utilizados em regiões de grande sofrimento, durante um trabalho de atendimento aos espíritos sofredores. Então, a espiritualidade ela sempre está amparando. E quem mais precisa de amparo? São os sofredores. Não são os que estão lá em cima, e a gente vê que a assistência é contínua. Mas aí, a gente entra num ponto. Se eu fizer essa pergunta para vocês, as influências do bem ou do mal independem do local em que estejamos? Depende. Depende ou independe? Depende. E o que é que ele responde? Isso aí, quem responde isso aí, no livro Nos Domínios da Mediunidade, eles dizem que independe. Independe. Você está no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 15. As páginas, lá dá uma conferida, 144 mesmo. Aí diz o seguinte: as influências em nosso mundo estendem por todos os lados, e por todos os lados resistamos à presença de faculdades medianímicas que as assimilam. Então, não é a exclusividade dos espíritas ter mediunidade. A mediunidade está para todos. Jesus liberou. A mediunidade para todos. Certo? Então, estamos num mundo de provas e expiações. Então, a regra é o quê? O mal, ele sobressai. Okay? Ele está sobressaindo sobre o bem. Entendeu? Conforme a direção, feliz ou infeliz. Correto ou indigno em que cada um se situe. Então, se temos uma influência para a coisa errada, a gente vai procurar a coisa errada. A gente podia estar agora numa mesa de bar, conversando, soltando piada, bebendo. Optamos por vir para cá. Buscamos um equilíbrio do nosso espírito. E no decorrer vocês vão ver que tem locais que a gente, sem perceber, a gente é influenciado pela espiritualidade. Não vou dizer espiritualidade inferior, mas vou dizer a inferioridade das regiões mais densas, certo? Além do umbral. Aí eu vamos ver se Divaldo fala. Vou por aqui. É bem interessante esse ponto que Divaldo fala, e a gente vai entrar num ponto que muitas vezes o pessoal não vai assim. E lá do outro lado tem isso? Comigo e tentarem me perturbar para criarem um problema ou algo desagradável durante a realização das atividades. E eu posso confessar que me sentia parte encarnada, parte desencarnada. Quando entrei no seu automóvel para voltar de Ponta Grossa, eu não estava no meu estado normal de lucidez. Eu estava semi-mediunizado. E para disfarçar, eu vim olhando o telefone, mas não estava vendo o telefone. A noite foi tormentosa e o dia de ontem foi indescritível pelos ataques dessas entidades. Foi, digamos assim, o dia mais difícil deste ano para mim. Porque um dos chefes desse grupo anti-espírita
que vem influenciando muitas pessoas contra Jesus, porque o objetivo é apagar o Jesus da história, apagar o nome de Jesus da história, ridicularizando, atormentando-nos, fazendo que aqueles que pretendem ser fiéis entrem em conflitos, em dúvidas, sintam-se atraídos para o que antes era normal, uma atração física, um deslize, mas agora como que uma sede de determinados comportamentos. E ontem, a esta hora, eu tive necessidade de apoio especial. Então, Juan e Laudelino vieram para o quarto, porque eu estava absolutamente fora da realidade. E eu disse para eles, eu lamento, porque estou semelhante ao médium obsidiado, ao médium de princípios, porque eu estou fazendo um espetáculo, peço desculpa a vocês, mas não estou normal. E isso vai prejudicar a palestra. E no íntimo, o impulso para viajar, para ir embora. Eu sabia que eram eles, né? Criava-se uma situação desagradável. Então, Juan sugeriu lermos o Evangelho, aplicamos o passe, e eu vendo-os, e eles me dizendo coisas que eu não me atrevo a repetir, aturdindo o cérebro e também o meu caráter, porque todos nós temos caráter, dizendo coisas perversas que eu poderia continuar na mente, eles me aplicaram o passe. E eu roguei assim a proteção de Jesus. Eu disse, o Senhor sabe que eu o amo. Então, em benefício dos que irão à palestra, o seu amor me ajude. E eu fui contemplar as entidades venerandas. Eu vi uma entidade que é protetora da Federação Espírita do Paraná, mas que não é conhecida. É uma espécie de Orconcur, um espírito nobre, refulgente. Quando ele entrou assim pela parede, o que eu posso chamar de esplendor encheu o quarto. Ele me pôs a mão assim no coração, me pôs aqui no centro cerebral e me disse: vamos com Cristo. O cristão verdadeiro tem que ter o holocausto. Vamos para o holocausto. Nós vamos incorporá-lo, utilizá-lo da aparelhagem, mas os seus conceitos não nos coloque para não nos atrapalhar. Faça as suas narrações, mas nós vamos encaminhar. E então eles vieram. E esse espírito veio realmente comigo. Mas eu não via sempre o espírito, eu via o foco. Eu caminhava paralelamente e na hora em que você começou a falar, ele se acercou, ele deu uma assistência especial para poder dulcificar o coração e apaziguar o seu organismo. E então o espírito começou a delinear a palestra e disse: a paz tem que ser o amor no seu estado de santificação. E aí veio crescendo. E as últimas palavras, eu ainda me lembro quando digo assim: somente o amor ali foi incorporado. Até a parte final, quando ia terminando, ele me cedeu lugar para a prece. O que quero dizer é que nós estamos em guerra com o mundo espiritual. Guerra esta desde abril, dia 4 de abril de 2004, quando muçulmanos e judeus perseguidos declararam acabar com a figura de Jesus na Terra. E naturalmente atacarmos a nós, as espíritas,
E eu perguntei, mas por que nós, os espíritas? E um rabino me disse que são os cristãos. Eu digo, não. Mas o cristianismo tem 2000 anos antes de nós. O cristianismo real vai até mais ou menos o Edito de Milão, 313, e aí surge, eu peço licença, sem querer diminuir outra doutrina, surgiu uma doutrina em nome do cristianismo, porém romana. Observe que é Igreja Católica Universal Apostólica de Pedro e Paulo Romana, da igreja tal cristã. Era uma igreja de Roma, uma espécie de paganismo monoteísta. E com o advento do Espiritismo, renasce Jesus. E os senhores são cristãos. E o Espírito me disse assim, quando o senhor Allan Kardec falou que a mediunidade deveria ser exercida cristamente, ele rotulou o espiritismo de cristão. Porque ele poderia dizer moralmente, no sentido ético, mas ele encontrou a única palavra que podia definir o exercício da mediunidade. Então nós temos que combater. Porque foi essa igreja de Roma que nos destruiu. Graças a ele. Então nós agora nos voltamos contra ele através dos senhores, que são os herdeiros dele, embora vamos atingir todos os povos e nações. E observe que de 2004 para cá, o desrespeito moral, social, se tornou cada vez mais vulgar. E os partidos políticos, religiosos, convidando a degradação dos costumes e a perda do sentido ético, multiplicaram-se, porque eles estão sob a mentalização dessas entidades. E nós temos sofrido um pouco mais, porque somos criaturas humanas, e eles se voltam contra o cristianismo nas... Pena que umas ouvido lá não ajudou muito, mas os irmãos só ficaram com o áudio. Mas o que... aqui... Pena que os irmãos só ficaram com o áudio, mas o que nós temos pontos interessantes que a gente vai debater justamente essa entrevista que ele deu na Federação Espírita do Paraná, que tem a ver justamente com o que a gente vai estar falando na tarde de hoje. Guerra espiritual. E aí quando a gente fala em guerra, a gente só vê a nossa cabeça o quê? Tiro para lá, canhão para cá, bomba no lado. E é praticamente isso aí mesmo. Guerra espiritual. Notem bem que ele fala em datas. No áudio dele ele fala em datas. Mas o livro ele fala 2004, abril de 2004. Em agosto de 2006, psicografar essa obra Legião, que quando chegou nessa área espírita, o pessoal não, isso aí não tem a ver, é Umbanda, não sei o que, isso tem nada a ver. Mas já falaram isso aí. Então, sempre Jesus está mandando o seu mensageiro para avisar. Mandou no início do século passado Chico Xavier, mandou Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, todos esses aí mensagens dele, ele sempre mudaram, nunca tem desamparado a humanidade não. E ele disse o seguinte, os encarnados muitas vezes se distraem das questões espirituais mais graves, inclusive aqueles que dizem possuir conhecimento mais detalhado sobre a vida oculta. Precisam deixar de brincar de espiritismo ou de espiritualidade com máxima urgência. Estamos em meio a uma batalha espiritual de grandes proporções e graves consequências. Isso aqui eu não estou botando aqui para lá, mais nada. Mas
ele fala justamente nesse ataque aos espíritas. Gente, o que é a casa espírita hoje? Cadê os jovens? Recentemente eu estava vendo um vídeo de Haroldo Dutra e mostrando, ó, se continuar desse jeito, desaparece. Quem vem mais? Quem é idoso? Quem vem? Ah, a pessoa está com a dor, não resolveu, passou por toda a religião, passou por médico. Eita, agora, será que é um problema espiritual? Vou para a casa espírita. Apelador. Raro vem com amor. Essa guerra nós estamos fazendo parte dela, gente. E olhem, Divaldo Franco. Ele relata isso aí, Divaldo Franco, mais de 31 anos de mediunidade, mais de 240 livros psicografados, muitos deles em francês, alemão, inglês, espanhol, tcheco, até esperanto, e outros idiomas. Ele foi atacado, imagine nós aqui, a gente pequenininho, aquele orar e vigiar, e a gente tem que estar em cima. Temos que estar no orar e vigiar constante. Estamos nisso aí, porque está tendo essa passagem. E aí a gente entra justamente nisso aí, esses pontos importantes que ele falou. 4 de abril de 2004. Eu li o Vejão em agosto de 2006, é avisado. O Holocausto vem o quê? De chorar, pode ser chorar ou chorar. Então, não, a gente quando fala Holocausto, a gente vai se lembrar logo que judeus sendo entregues aos nazistas, mas não vem sair, se sair, porque o termo Holocausto, na verdade, já vem lá de gregos, romanos, eram pessoas que eram sacrificadas, queimadas, certo? Eram queimadas. Aí vem esse termo Holocausto, queimado. Né? Ficou mais famoso, entre aspas, por conta daquela aberração feita na Segunda Guerra Mundial. E olha a verdade, todos os povos e nações, quando se fala em obsessão complexa, não está preocupado naquela obsessão. Eu vou pegar o irmão Chico, que está me auxiliando hoje, é quem está dirigindo os trabalhos da tarde de hoje. Não é um obsessorzinho que está lá com o Chico, não, de jeito nenhum. A obsessão complexa envolve povos e nações. Ele alerta para isso aí. Olha a consciência de Divaldo, e que muitas vezes, por que atingir Divaldo? Quem são os representantes da doutrina espírita? Nenhum representante vivo hoje que tem exemplo moral e conhecimento. É Divaldo. Aí você fala, Raul Teixeira está com uns 37 livros, mais ou menos, ou mais, psicografados. Mas Divaldo tem mais de 240. Praticamente, vamos dizer que Chico deixou herdeiro, mas nessa parte é um médio baiano mesmo. E a conduta moral dele é incontestável. Claro, está encarnado, tem os defeitos, não é perfeito, mas o trabalho sério que ele tem demonstrado é isso. Quem já visitou a mansão no caminho sabe do trabalho sério que é desenvolvido lá. Então, estamos nesse meio, porque nós somos esses representantes. E daí a gente vê o esvaziamento nas casas espíritas, e a gente faz a evangelização, deixa para lá. Isso está acontecendo. E não é uma exclusividade de uma casa X, Y, Z, não. Está acontecendo no movimento. Porque atinge o Divaldo e atinge tudo, desacredita ele, desacredita tudo. Vão atacar logo ele, que é o representante maior. E aí ele diz, ó, esse espírito pai João de Arunda é um preto velho, mas de uma inteligência muito grande. Ele diz, ó, é inaviável atualizar o conhecimento espiritual, capacitar os médios, instrumentalizando-os com estudo e novas técnicas, além de fundamentar novas ações dos princípios éticos do Evangelho do Cristo. Estamos no meio de uma batalha espiritual sem precedentes na história. É fato. Ele já vem avisando, a espiritualidade vem avisando, e a gente não está nem aí. Vamos falar, deixa eu me levar. Estamos no meio disso aí, estamos como reencarnados. Porque muitas vezes o que acontece? O médium, ele lê, aí acha que vê aquela parte lá, não, você já viu.
eu já sei que é simples, fascinação, subjugação, tá tudo certo. Ou se faz um estudo na casa espírita, como é o estudo na casa espírita? Lê, não comenta, não se traz um comentário de um espírito, mesmo que seja de uma forma reservada, um espírito que se apresentou ali, e não se comenta, olha, isso aqui se enquadra nisso. Não há uma discussão, só uma leitura e só, não se debate. Para cada um ver o seu ponto de vista e o que estudou. E formam-se os grupinhos. Isso tem acontecido em toda a casa espírita. E olha que eu não sou visito despertar a consciência, não. Já fui em outras casas, uma estrutura excelente, mas vazia. Vazia, sessão de estudo com 5 pessoas, 4 idosos. Deslizavam nos fluidos do ambiente umbralino, olha que lá tem armas, vê só, portam armas do tipo tridente, os quais jorravam de suas pontas raios elétricos que repeliam a multidão enfurecida. No livro, os mensageiros poderiam causar a impressão da morte, e aí vai depender do grau evolutivo do espírito. Se ele estiver muito apegado na matéria, ele vai sentir toda a pancada, vai pensar até que morreu mesmo. Redes magnéticas, está lá no livro dos mensageiros, e olha que são tudo dispositivos de ataque e defesa, né? Redes de elevada potência magnética evitando que bolas e setas atiradas, olha que a espiritualidade inferior jogando setas neles, e eles se defendiam com redes magnéticas. Ressonância vibratória. Então, o encarnado absorve os fluidos do ser em desequilíbrio que está mentalmente comprometido e cujo perispírito, já vimos em perispírito, que é justamente está entre o corpo e o espírito, e tudo o que acontece no perispírito se reflete no corpo. Ele apresenta grave contaminação por elementos pertinentes à esfera astral, tais como matéria tóxica, larvas, bactérias e outras criações. E aí se explica, meus irmãos e irmãs, o seguinte: muitas vezes o irmão ele vem na casa espírita, está passando tanta dificuldade assim, você não detectou nada. Os irmãozinhos da esfera inferior instalaram uma larva no órgão. A pessoa já foi médico, não detectou nada. Um belo caso de obsessão complexa. E muitas vezes é realizada uma cirurgia espiritual. Não vou entrar nesse detalhe porque daria outra palestra, uma coisa mais ampla. Mas isso aqui eu estou trazendo só mais ou menos uma biografia do que os irmãos, do que foi informado hoje. Fica até difícil da gente ler tudo e trazer um resumo assim de 50 minutos. Mas, se o irmão leu as obras básicas, estão lá, está seguro nelas. Parte para as obras de André Luiz, entra nas obras do Robson. Tu já leu as obras de André Luiz? Leu as obras? Entra nas obras do Robson, cara. Tem muita informação. E o espírito ele tem que estar trazendo informação, se atualizar. Aí você vai numa sessão, já teve uma sessão mediúnica que eu fiquei abismado. Não é uma crítica, não é crítica nenhuma, de forma nenhuma. Mas o médium, claro, estava em transe, mas ele não sabia o que era. Ele estava num caso de licantropia e isotropia. Ele não sabia. Estou falando do grego, né? Mas, em linhas gerais, o espírito fica se apresentando em forma de lobo, forma animalesca. Ele não sabia. Está perdido, pô. Imagine se for entrar num caso desse. Está perdido porque os espíritos, eles estudam, tá? Olha o livro aí do centro ali, acontecendo na casa espírita. Fala muito de espírito da comunhão. O ataque de espírito, eles estudam como vão atacar e como vão fazer. O mal é organizado. E se a gente não se organiza, a gente não estuda, a gente não tem acredito, vou me dedicar, vai ter dificuldade hoje para fazer essa palestra. Foi difícil. Pensa que foi difícil. Mas a gente tem que persistir. Aí eu não quero
quer ir para o centro espírita, não. Vá. É quem não quer que você vá, quer que você fique no atraso. Sempre vai ter um influenciador. Sempre vai ter a turma do quanto pior, melhor. E Hermínio Miranda ele dá esse recado. Há que se entender, portanto, que preservar a doutrina dos espíritos é uma coisa, imobilizá-la é outra. Ela precisa exercer sua função de irrigar áreas cada vez mais amplas do conhecimento, a fim de nos proporcionar uma leitura da vida em toda a sua plenitude, segundo seus postulados básicos. E aí eu vou trazer informação aqui, perdeu quem não veio. Eu sempre digo assim, alguém já ouviu falar nesse negócio? Antenas psíquicas de hipnose dos sentidos. Você vê na imagem, do seu lado esquerdo, está aí uma arena romana, não é isso? Os cristãos sendo jogados na arena, não é isso? Para os leões, para as feras. Do lado direito, tem a imagem de um shopping, não é? Tem a imagem de um shopping. E aí você pode dizer, Alex, o que tem a ver? Uma arena romana com shopping. Só mudou a data e a hora. O que acontece? Sempre há a influência. E hoje, o que é que os espíritos trevosos eles fazem? Através da tecnologia deles, eles acoplam essas antenas psíquicas. Aqui é só uma ilustração, certo? Nas cúpulas em grandes centros, em shoppings. Não estou aqui para impedir ninguém de ir para shopping, não. Vá lá, mas fique antenado. O que é que você vai ver no shopping? Tem igreja? Tem centro espírita? O que é incentivado lá? Consumo, perfeito. É bom trabalhar com espíritas inteligentes, né? Consumo. Tem mais coisa. Culto ao corpo. A gente olha quem está bem vestido, quem está mal vestido. É ou não é? Vamos ser real, gente. Vamos tirar a máscara. A gente olha, porque é nosso defeito. Nós ainda estamos muito arragados, sério. A gente olha quem está bem vestido, quem está mal vestido, quem chegou no carro bom, quem chegou no carro meio lá, uma coisa. E através dessas trocas energéticas, através do olhar, magnetismo, que nós não somos leigos nessa parte, a gente estuda muito pouco, eles começam a influenciar. De quantas vezes você vai e você traz uma coisa que você não queria comprar? Para que eu trouxe isso? Estou mentindo. É isso aí. Então, eles instalam essas antenas ali. A gente tem uma forma percebida, não, vou me divertir, vou olhar e tal. Mas é isso aí que acontece. Essa aparelhagem para influenciar grupos, multidões, movimentos. Ok? Onde acontecem os maiores casos de adultério? Detetive ganhando dinheiro, fortuna, em shopping. Ele ou ela vai para não, vou fazer compra. Deixa o carro lá, já pegou outro carro, vai para outro canto lá. Aí o consorte dele ou dela liga, tá, eu estou no shopping. O carro está lá, já pegou. Fato. E aí Jesus já tinha dito isso aí. Se você olhar, já desejou. É o que ele estava falando isso aí, ó, magnetismo. E finalizando, gente, porque essa parte de obsessão complexa daria até um seminário, aí não é uma palestra, é um seminário. A gente deve observar o seguinte: a gente hoje, como estamos nessa guerra espiritual, nós estamos no julgamento de Pilatos. Nós hoje estamos nisso aí, esse é o último slide. Porque nós não tem nenhum espírito aqui novinho, já passamos por muitas reencarnações, não tem nenhum novinho aqui. Com certeza, algum de nós estava lá, jogou impropérios contra o Cristo e escolheu Barrabás. Claro que o Barrabás também foi contemplado porque ele foi contemplado porque conviveu com Cristo nessa época.
E com certeza evoluiu porque ninguém estaciona. Mas para a época nós estamos nesse julgamento aqui. Ou a gente está com Cristo, ou a gente está com Barrabás. É o bem e o mal. Essa guerra é real. Ela é real. É necessário estudarmos mais, nos debruçarmos. E não é aquele negócio de ler. Para mim, o cara leu, ele não estudou. É ler, riscar, debater. Pega um livro, se o livro não tiver riscado, para mim, aquela pessoa não leu, não estudou, não. Então, é riscar, mas isso aqui, o que é? Por que ele está dizendo isso? Porque o mal é organizado. Há estudos, irmão, ainda dá tempo, há estudos, cursos nas esferas abissais para influenciar médiuns. O espírito chega lá e vai influenciar o médium, mas por coisa errada. Ele está começando, ele não tem conhecimento, não está sólido. A gente viu o Divaldo. Imagina quem está no começo. O doutrinador também está no começo. O passista, o evangelizador, o expositor, até a irmã que está lá na faxina, que vem de manhã, porque se estava tudo arrumado aqui é porque alguém arrumou. E eu tenho que agradecer essa pessoa, porque ela arrumou a gente todo dia. Mas são obstáculos justamente para proporcionar tanto o atraso da doutrina e o seu atraso também, nosso atraso pessoal. Então, meus irmãos, a gente não vai julgar, mas a gente tem que escolher um lado. Passou aquele momento da gente dizer não. E dentro do centro espírita a gente está com Cristo. A gente pode até fazer lá, devemos ter a nossa conduta de espírita, realmente, lá fora, mas a gente vê muita divisão nas casas espíritas. E a gente precisa estar mais junto. Porque se estamos aqui como espíritas, temos esse ponto em comum, aquele negócio da tribo, a nossa tribo, a gente tem que estar mais junto. Porque na nossa programação reencarnatória a gente veio para ser espírito. E olhe o aviso que ele dá, que ele diz aí. Vocês que são os herdeiros, e não é presunção, somos o herdeiro dele, do mestre. Então o mestre está contando com a gente. E o movimento espírita ele está. É fato. Eu não estou aqui descobrindo caminho dos ovos de ouro. Então, meus irmãos, que o Mestre Jesus, com sua bondade, nos inspire, nossos anjos da guarda, nos guie e quem sabe até uma próxima oportunidade. Um forte abraço, muita paz a todos. Eu só fico pensando no seguinte: o irmão falou que ao invés de estarmos aqui, se estivéssemos num bar, contando piada, bebendo, falando coisas sem nexo, né? Se embebedando, o que nós teríamos perdido? Até mesmo se tivéssemos ficado em casa, por causa de uma dorzinha de cabeça qualquer, uma preguiça, né? Já pensou o que teríamos perdido numa palestra dessa? Não é todo dia que se tem uma palestra dessa, né? Outra coisa que eu achei interessante também, me fez lembrar, é que algumas denominações religiosas, não acusando-as, né? Não criticando, mas algumas denominações religiosas, elas ensinam, pregam, para que não leiam outro livro além da Bíblia. E uma coisa muito interessante que eu achei, não sei se vocês notaram, vocês viram, notaram quantos livros o nosso palestrante citou? Será que sem esse conhecimento, sem essas leituras, ele estaria apto a fazer uma palestra dessa? Será? Será que ele tem capacidade para fazer uma palestra dessa se ele tivesse outros livros além da Bíblia? Não só condenando a Bíblia.
coisa mais interessante que existe. Mas até mesmo para pregá-la, você tem que ler outros livros para ter conhecimento. Então, para não prolongar demais, eu queria apenas dizer: estudo, leia, é o que nós necessitamos. E para encerrarmos, vou pedir irmão que nos dirija a oração. Então vamos imaginar o Mestre Jesus entrando nessa sala, com passos firmes, largos, serenos, e observando cada um de nós, diz para cada um de nós: meus filhos, o que quer de mim? Amado Mestre Jesus, divino amigo, divino médico das almas, mais uma vez diante de tua grandeza nos curvamos, te agradecendo a oportunidade que nos foi ofertada na tarde de hoje, este congraçamento entre irmãos, para que possamos reunir forças e, seguros de teus ensinamentos, possamos, ao sair daqui, retornarmos aos nossos lares melhores do que chegamos. Abençoe esta casa, a espiritualidade, o guardião desta casa, irmão Abdu, aqueles que não puderam vir, e nos guie, Senhor, firmes na jornada difícil chamada vida. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Eu esqueci de